Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje, só queria relatar aqui a vocês que eu estava muito ansioso mesmo para comentar sobre esse novo filme da franquia Premonição, que já chegou nos cinemas, Premonição 6, Laços de Sangue, que começou tudo lá nos anos de 2000, trazendo ali um grupo de jovens que era perseguido por uma entidade que mata em formas de acidentes bizarros. Isso mesmo, foi um baita de um sucesso, rendeu 5 filmes e agora em 2025 chegamos no 6º filme da franquia. Agora, se esse filme superou os 5 filmes anteriores da franquia e se tá agradando o público lá fora e de todo mundo, vocês só vão descobrir ao longo de todo esse vídeo. Então, deixa chegar primeiro, ganha! Atormentada por um pesadelo violento e recorrente, uma estudante universitária volta para casa em busca da única pessoa que pode ser capaz de quebrar o ciclo da morte e salvar sua família do terrível destino que inevitavelmente os aguarda. Bom, já começo minha crítica aqui falando a vocês que eu sou um fanzaço de toda a franquia Premonição, mesmo tendo seus grandes méritos e os seus deméritos, porque nem todos os filmes e nem toda a franquia ela vai ter filmes totalmente positivos e que passe numa nota mais alta, cada um individualmente. Óbvio que não, Premonição tem muitos filmes não tão bons quanto alguns e alguns não tão bons quanto outros. Bom, eu já começo falando aqui a vocês que o meu favorito de toda a franquia é o primeiro, né? Também gosto muito do 3 e do 5. Já o 4 e 2 fica mais para trás deles. Só que agora que chegou esse 6º filme, ele deu sim uma grande mudança nessa minha cronologia própria por mim, do meu bom gosto, né? Eu gosto muito dessa franquia, é uma franquia que eu assisti desde quando eu era mais novo do que eu sou, obviamente. Mas é uma franquia que fez parte da minha adolescência e da minha infância também, querendo ou não querendo. E eu estou muito feliz por ter terminado de assistir o 6º filme da franquia e ver que tudo aquilo que eu já tinha visto nos anteriores continua a mesma coisa. Não que seja uma crítica, não que seja algo ruim ser a mesma coisa. É porque Premonição 6, Laços de Sangue, que já está nos nossos cinemas brasileiros, ele é um filme que é basicamente a mesma coisa dos 5 anteriores, só que tem características, aspectos e pequenas mudanças que diferenciam esse filme um pouco mais do que os seus anteriores. Os anteriores a gente acompanhava um grupo de jovens que estavam em algum certo lugar que não eram para estar, quer dizer, era para estar, e que no meio daqueles jovens uma pessoa tão avisando que vai acontecer um acidente e salva aquelas pessoas que não se conhecem e a morte depois começa a caçar um por um, matando em forma de acidentes bizarros. Ok, os 5 filmes só foi sobre isso. Só que esse filme aqui, esse 6º filme, ele tem sim uma certa diferença. Já que aqui a morte tá na família. A morte agora tá caçando familiares. Tá caçando irmãos, tá caçando mãe, pai, tá caçando primos. E aí o drama, a emoção é muito mais eficaz do que a gente viu nos filmes anteriores. E isso é algo que eu queria ressaltar aqui nesse vídeo, porque foi algo que eu gostei muito, deles trazer algo diferente. Seguir a mesma base dos anteriores, mas mudar certos aspectos. Eu não só destaco isso como algo que eu asmei durante o filme, porque não é só isso. Premonição 6, Laços de Sangue, traz muitos personagens carismáticos. Tem alguns personagens aqui que são os alívios cômicos desse filme, que apesar de ser um filme de terror, ele tem seu certo alívio cômico, que é o personagem do Eric, né? Isso tá no trailer, não é spoiler. Ele é um personagem que a gente costuma ver muitos nos filmes de Premonição, cada pré-filme tem um alívio cômico pro filme. Eu sei que tem alguns filmes que são mais pesados, mas a gente sabe que Premonição se tornou um filme exagerado, um filme mais tiração de onda. Quer dizer, eu tiro dessa fileira aqui de tiração de onda o primeiro filme, o 3 e o 5, que são os mais assim, obscuros, né? São os filmes mais escuros, sombrios. Já o 4 e o 2 fica mais naquela vibe do terror e da comédia. Mas esse aqui eu acho que tá também nessa vibe do terror e da comédia, só que eles conseguem equilibrar bem. Não fica um negócio que acaba desgraçando, né, o terror do filme e fica tudo na base, na medida correta que esse filme traz. E eu reconheço muito bem de que apesar do último filme, no caso, lançado lá em 2011, Premonição 5, de lá pra cá, ter tido um certo período muito demorado para um novo filme de Premonição, chegando apenas agora em 2025, mais de 15 anos depois do lançamento, eu creio que isso foi um tempo que fez com que valesse a pena a gente esperar por todo esse tempo. Eu sei que foi muitos anos a gente querendo um novo filme de Premonição, e chegou. Só que ele chegou trazendo novidades novas. Ele chegou trazendo coisas diferentes
Porque ali era uma fórmula já desgastada em toda a franquia que a gente já conhecia. Um grupo de adolescente, são salvos por uma pessoa que tem uma visão de um acidente e depois a morte. É só isso. E agora, né, com a tal da família que meteram desse filme aqui, trouxeram uma novidade que pra mim foi deliciosa. Agora, uma coisa que eu quero destacar sobre Premonição, Seis Laços de Sangue é a incrível cena de abertura que este filme tem. Premonição sempre foi uma franquia que construiu cenas de aberturas iniciais para cada filme individualmente, magníficas. No primeiro filme a gente tem toda aquela cena lá do avião, aí no segundo é da estrada, o acidente na estrada, o 3 é um acidente na montanha-russa, o 4 na corrida lá e o 5 na ponte. E o acidente inicial desse filme aqui, que é na torre, é um acidente que eu me lembrei muito do acidente da ponte lá do Premonição 5, não sei porquê, mas eu creio que essa abertura aqui ela não cause tanto impacto na gente, não faça com que a gente esteja mais traumas. Porque o filme da franquia Premonição sempre deixam traumas em várias gerações, isso a gente sabe, não podemos discordar. Mas eu acho que Premonição, Seis Laços de Sangue tem uma abertura que não impacta tanto, porque não é algo tão normal da gente viver no nosso dia a dia, né? Só que a forma de como toda a construção daquela abertura desse filme novo de Premonição, Seis Laços de Sangue é construída, é a forma que realmente deixa a gente agoniado, porque é 20 minutos de duração a abertura deste filme aqui. É a maior abertura de toda essa franquia. 20 minutos. Porque serve ali pra gente se aproximar dos personagens, que não tem tanta importância assim, né, pra toda a trama. Eles não vão estar aparecendo em toda a trama. Mas é uma abertura de 20 minutos que faz com que a gente se aproximar de personagens que vão sofrer as consequências naquela torre que só é parada graças à premonição da Ares, né? Então eu acho que essa cena da abertura desse filme aqui é muito, muito, muito bonita, muito charmosa e que realmente marca mesmo. Quem assistiu esse filme aqui vai ficar marcado pra sempre com a cena de abertura deste novo filme, que apesar de não impactar tanta gente, não dar tanto medo na gente, a forma como ela é construída é magnífica. Ah, e sendo sincera aqui a vocês, eu acho que Premonição, Seis Laços de Sangue é um dos filmes mais violentos, se não é o mais violento de toda essa franquia. Eu acho que esse filme ele continua naquela mesma faixa etária dos anteriores, dos 5 primeiros filmes anteriores. Continua na mesma violência gráfica, mas eu acho que esse aqui o sangue é mais exposto, as cenas de violência são um pouco mais pesadas. Bom, na minha perspectiva, eu acho isso, né? Aliás, Premonição é uma franquia que nunca fugiu do exagero, né? A gente conhece, essa franquia ela é muito conhecida por a gente ver os descatembamentos de jovens que não servem de nada sendo descatembados de formas exageradas, né? Porque aqui todo mundo é de manteiga, nesse filme também continua a mesma coisa, o corpo não tem nenhuma resistência, o corpo humano não tem nenhuma resistência com as coisas que acontecem aqui. Mas a gente releva porque a gente já tá acostumado, os filmes anteriores são a mesma coisa, só que aqui eu acho que o sangue é mais eficaz, mais não transparente, mas parente. Uma coisa que a gente não pode negar é que continua a mesma coisa dos outros filmes anteriores, o exagero continua do mesmo jeito. Outra coisa que os diretores / roteiristas aqui do filme continuaram na mesma qualificação dos filmes anteriores também, foi as cenas criadas para causar tensão no público, no caso na gente que tá assistindo ao filme. Gente, a coreografia, a cinematografia, o jogo de câmera que usam nesse filme aqui é uma coisa incrível de se ver, porque o filme ele é muito lindo, ele é um filme assim mais claro, né, em muitos mais aspectos do que o normal como a gente viu nos filmes anteriores, mas aqui ele cria uma tensão assim com o que tiver de acontecer, a gente sabe acontecer, mas a forma que vai acontecer a gente não sabe como é. Então ele vai criando tensão com tudo ali, vai criando tensão com objetos que tá sendo passado por mãos de outros personagens e a gente acha que aquilo vai causar a morte de um deles, mas ao mesmo tempo não é bem isso. E é aquela tensão que a gente costuma ver nos filmes de premonição que os diretores / roteiristas aqui conseguem fazer isso magnificamente também. E menino, pra falar a verdade, a morte aqui tá mais mirabolante do que tudo, porque esse filme tá repleto de mortes e cenas criativas. Eu acho que isso não é novidade também pra ninguém não, mas aqui eles entregaram o que tiveram de entregar e entregaram bem feito. Agora sobre a protagonista do filme, aí o negócio é um pouquinho mais lá embaixo, porque pra falar a verdade, sinceramente, de coração aqui a vocês, eu não gostei muito da Stephanie como protagonista aqui no filme não, da garota Stephanie, no caso a protagonista que tá ali tentando resolver a pendenga familiar dela. Eu acho que iria ser muito melhor se fosse o filme todo com a Ares, né, a personagem do acidente inicial deste filme aqui. Eu acho que o filme está muito melhor com ela, até porque eu acho que a expressão, a atuação dela é um pouco mais verdadeira do que a da Stephanie. Ela cumpre bem, Stephanie, a atriz dela, cumpre bem o papel que exige.
Mas acho que faltou mais aquele molhinho da franquia Premonição ali no papel dela. Não é ruim, nem bom também, mas também, né, de se jogar fora. É uma protagonista que, do meu ranking de melhores, eu acho que ficaria ali no meio. Outra coisa que eu notava muito nos filmes da franquia Premonição é que em vários personagens, quando morria, os outros não sentiam nada, não tinha aquele drama, aquela emoção durante os filmes. Eu destaco, tiro apenas aqui o primeiro filme e o terceiro, que tem aquele certo drama, os personagens ainda sentem algo por outros personagens, mas o 4, o 5 e o 2 não. Aqui, como a morte tá caçando uma família, óbvio que o irmão vai sentir falta da irmã caso morra, um primo vai sentir falta do primo caso morra, a avó vai sentir, o neto vai sentir falta do avô, da avó caso morra, e aqui a emoção do drama é muito mais eficaz. Tudo bem que pode durar apenas alguns minutinhos ali, alguém morre da família e a pessoa fica triste, mas daqui a pouco passa. É assim, ó, é que nem xarope, quando toma passa daqui a 15 minutos. Mas ainda assim os personagens aqui causam um certo mais drama, um clímax maior e uma negatividade a mais perante o filme. E eu acho que tá na cara que esse 6º capítulo da franquia Premonição é um dos meus favoritos a partir de agora de toda essa franquia, ficando apenas depois do primeiro e do terceiro filme, que para mim são os melhores. Mas eu acho que Premonição 6 Laços de Sangue não serve apenas como um entretenimento e um terrorzinho para fãs, porque querendo ou não querendo, na franquia Premonição é uma franquia para fãs. Eu acho que trouxe novamente o personagem do Tony Todd, né, interpretando o personagem William Bloodworth, né, que para muitos era a morte nos filmes anteriores, e aqui ele tem uma explicação, a origem, um histórico sobre o personagem, e que apesar de tudo foi uma certa despedida, porque meses depois das gravações de Premonição 6 Laços de Sangue, infelizmente o ator Tony Todd veio a falecer com seus 79 anos de idade. E foi uma despedida que compensou muito, tanto pro personagem quanto pro próprio. Acho que de ruim só queria destacar aqui o CGI nas cenas de mortes desse filme aqui, que está um pouco tosco. Se a gente der uma olhadinha ali, a gente percebe que é realmente CGI, mas também estão usando efeitos visuais práticos, até demais também. Então, uma mistura de CGI e de efeitos práticos. Deu certo, pra mim deu certo. Só estranhei um pouquinho algumas mortes, ali o uso do CGI, mas a maioria das mortes e do filme todo está impecável. Pois é, tá na minha cara que eu amei esse 6º capítulo, já falei, falo de novo, porque é sim um dos meus favoritos. E, gente, pra falar a verdade, valeu muito a pena a gente ter esperado esses 10 anos, ou até mais, se eu não me engano, por um novo filme da franquia Premonição, porque é o que mostra que se a gente deixar guardado em uma franquia, um resultado futuro pode ser muito melhor do que a gente esperava, e acho que aqui foi. Deu muito certo. E a nota que eu dou ao filme Premonição 6 Laços de Sangue é a nota 8,5, 8,5. Então, galera, tá chegando mais no final do vídeo aqui no meu canal. Nota Pessoas, espero muito de coração que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, o que vocês fazem? Deixem seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo a vídeos novos sempre. Só lembrando, temos vídeos novos aqui toda segunda e todo sábado às 19 horas da noite. É isso, um beijo. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e tchau. Até o próximo vídeo.